E o Espírito que está aqui está em conexão em um só propósito, em uma só unção. Você pega o louvor, Espírito que desce como fogo. E nós vamos falar hoje sobre o Espírito de Deus. Aleluia! Aleluia! Você fecha os seus olhos, você pode chamar mais a presença do Espírito Santo. Feche os seus olhos, se conecte com Ele na palavra, no louvor, nessa unção, nessa presença. Aleluia! Você pode chamar e convidar. Espírito, vem. Aleluia! Vem como em Pentecoste e enche-me de novo, Espírito, que desce como fogo. Vem como em Pentecoste e enche-nos, enche-me de novo, Espírito, que desce como fogo. Chame por Ele. Vem como em Pentecoste, enche-me de novo. Só as vozes, Espírito, que desce como fogo. E vem como em Pentecoste e enche de novo, Espírito, que desce como fogo. Fogo, Jesus. Fogo sobre nós, Jesus. Vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Aleluia! Glória a Deus. Pode ser mais forte, aleluia! Pode ser mais forte, glória a Deus, aleluia! Pode se assentar em nome de Jesus. Paz e graça mais uma vez, shalom mais uma vez, amém? Feche seus olhos neste momento, vamos orar. Santo Espírito de Deus, nós estamos aqui, Pai. Te pedimos nessa noite que o Senhor venha nos lavar, nos purificar de todo pecado, de toda transgressão, de todas as falhas. Pai, sem o Senhor nós não somos nada, Senhor. Que o Senhor cresça, que o Senhor apareça nas nossas vidas, Pai. Não somos nada sem o Senhor, Pai. Do pó viemos e do pó voltaremos. E se o Senhor não estiver conosco, nada seremos, Pai. Espírito Santo, eis-me aqui, Senhor. Eis aqui não só a mim, mas todos os meus irmãos. Eu decreto o domínio do Senhor sobre as nossas mentes. Eu assumo o controle dos ares sobre esse lugar para decretar o teu domínio. Para cada demônio eu decreto 3 anjos de guerra que confessam Cristo em carne com suas espadas desembanhadas para pleitear e guerrear ao favor deste lugar. E tudo aquilo que não se chama Deus neste lugar caia por terra e fuja por 7 caminhos. Todo espírito de sonolência, todo espírito de distração, todo espírito ao contrário, não vai prevalecer sobre esse lugar, pois a palavra de Deus virá como flecha na tua vida, na tua alma, para mudar a sua mente, para mudar a sua história, para mudar a sua vida. Nessa noite eu decreto, nessa noite, que a presença do Senhor seja mais do que real. Espírito Santo, unge os meus lábios, minhas cordas vocais, desde já eu entrego toda a glória,
glória, todo louvor ao Senhor. E mais uma vez que a Vânia diminua e o Senhor cresça. Mais uma vez eu digo, nós não somos nada sem o Senhor. Obrigado pela graça, pelo favor, pela presença. Obrigado pelo teu zelo, pelo teu amor. Obrigado pela nossa casa, pela nossa família. E tudo que o Senhor nos deu, te damos graça em nome de Jesus. Amém. Você poderia abrir a palavra de Deus na carta de Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Amém. Você que não trouxe sua Bíblia, aproxime do irmão que está do seu lado, que tem a palavra de Deus para compartilhar com você. E o título de hoje é A Esperança para a Minha Vida. Repita assim comigo: A Esperança para a minha vida. Olhe para o seu irmão da direita, se houver ciúme, olhe para a esquerda também e diga para ele: há esperança na minha vida, há esperança para a sua vida. Repita com mais convicção, com mais certeza, porque você não está morto, você não está morta. E repita com convicção, repita com certeza: há uma esperança para a minha vida. Aleluia, nós estamos iniciando o ano. E para a gente iniciar o ano, a gente tem que ter esperança, a gente tem que ter convicção, a gente tem que ter certeza. Amém? E quando você repete, você fala, o seu psique entende, o seu cérebro entende aquilo e ele absorve. E quando você vai ver, você já está com um posicionamento totalmente diferente. Então isso é verídico, amém? Você já abriu a carta? Você já abriu a Bíblia? Lá em Ezequiel, amém? Todos abriram? Vamos lá? Você pode acompanhar aqui, eu vou acompanhar na Bíblia aqui, tá bom? E vamos lá. Capítulo 37 diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia o espírito neles. A seguir, ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro destes mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e a nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados, por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair, trarei vocês de volta à terra de Israel, e quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês serão meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão. E eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz palavra do Senhor. Você pode dar mais glória a Deus? Aleluia. A palavra no capítulo 1 e capítulo 2 diz
que Deus e Ezequias estavam juntos, que eles estavam ali conversando. E Deus pega Ezequias pela mão, ele alerta, a mão do Senhor estava sobre mim. E Ezequiel foi transportado em espírito. Repita comigo, em espírito. E até um vale árido, cheio de ossos secos. A Bíblia não fala e não relata de túmulo. Não fala de sepulcro, mas fala de um árido, cheio de ossos. Você pode imaginar junto comigo. Quando você e eu ler a palavra, a gente vai imaginando aquele texto. A gente vai viajando. É como se a gente estivesse naquele momento. É como você fosse a personagem de Ezequias. Amém? E aí diz, um Espírito de Deus revela a Ezequias sobre os ossos secos. Esses ossos secos são todo o exército de Israel. Estavam lá naquele momento. E aí, o povo de Israel estava no exílio da Babilônia. Se você me perguntar um pouco mais como é que esse povo foi parar lá, Vânia, me desculpe, mas eu não vou te falar. Eu preciso me aprofundar mais, eu preciso enriquecer mais. Mas se você for lá no início, vai ter toda uma situação no qual Daniel foi até o exílio babilônio e ficou lá preso. Está me acompanhando aqui, amém? Eu sei que o povo aqui come mocotó, que meu pastor fornece, o pastor Frederico, a pastora. Eu sou só apenas uma neblinazinha, amém? Mas você está entendendo? Então, quando você lê lá no Antigo Testamento, sabemos que o povo foi transportado em prisões para a Babilônia. Então, esses ossos secos estão representando todo o povo de Israel lá. E aí, Deus, em visão, em espírito, eu não sei se você já teve uma sensibilidade espiritual, uma visão assim, ou algo semelhante. Eu já tive. Eu já tive uma experiência de visão que eu não consegui passar. Eu fiquei trêmula. Eu quase até me fazia xixi. Da visão ser tão assombrosa. E, infelizmente, a visão aconteceu. Mas eu não pude 100% passar, porque aquela informação estava me perturbando de alma. Eu não sei se você já teve uma visão semelhante ou igual a essa. Porque eu posso entrar um pouquinho nas entrelinhas de Ezequiel, o próprio Deus orientando ele. Aqui tem pessoas de visões, né? Isso tem visão, aqui tem gente que tem visão, com certeza. Que Deus fala do futuro, tal. E Deus, com tua misericórdia, vai lá, não anda por aqui não, porque eu vi, eu sonhei, tal. E Deus orienta os seus. Aquele que tem ouvido sensível. Então, Ezequiel, ele foi um instrumento na mão de Deus para ter essa visão, para ter essa graça. Não foi uma visão nítida como você está me vendo e eu estou vendo você. Foi uma visão espiritual. Repita comigo, uma visão espiritual, amém? Foi pelo Espírito de Deus. E neste momento em que eu vou decorrendo a palavra, eu quero que nesse momento você e Deus, Deus e você em espírito e intelecto, eu quero que nesse momento você pense um pouco mais na sua vida de 2025, 2024, que está sonhos enterrados, que está projetos enterrados, enquanto no decorrer da ministração aqui você vai pensando um pouco mais, se você está satisfeito com sua vida, se você pudesse mudar sua vida neste exato momento, na área sentimental, na área conjugal, na vida espiritual. Qual é a área? Com certeza tem uma área na sua vida que você diz, rapaz, essa área aqui está a desejar. Se eu pudesse, agora eu mudava. Ou então tem várias, né? Diz assim, não sei nem selecionar, porque é tantas, se eu pudesse. Mas tem uma que é uma só. Tem uma que é duas, tem uma que é três. Mas eu quero te dizer para você que Deus não tem impossível diante de Deus. Se Deus quiser mudar toda a sua história espiritual, financeira, conjugal, material, Deus vai mudar aqui agora. Mas se Deus disser, como o pastor falou, cabelo, barba e bigode, não é isso? É uns pouquinho de tudo. Ou então ele vai lá e ora por tudo, e aí a pessoa sai daqui curada, renovada, restaurada. Aí no outro dia, cadê o culto? Cadê a pessoa? Não está, né? Então, Deus tem seus propósitos. A gente não bota limite naquilo em que Deus quer fazer, amém? Então, nesse momento, vai pensando um pouco na área que você dissesse assim, se eu pudesse, Deus intervir aqui agora. Agora, nessa área aqui, naquele marido que está ali, com a amante, aquele marido que é perturbado de alma, aquele filho que é rebelde. Se você pudesse, neste exato momento, a gente está rindo, mas é sério.
Tem uma área na nossa vida que a gente dizia, se eu pudesse eu nem vivia. Se eu pudesse eu dormia, esquecia, né? Mas tem que viver, meu irmão. Não pode fugir, né? Deus não é com os fracos, Deus é com os valentes, corajosos. E aqui tem mulher e homem corajoso, destemido, ousado, que não importa as barreiras que vêm, eu vou enfrentar. Amém? Porque você tem um Deus que te fortalece, que sustenta. Amém? E aí o que acontece? Todo ano nós fazemos um projeto, não é isso? Eu mesmo faço projeto. E aquele que não acontece ainda continua ali na fila. Às vezes eu boto até ele para trás, vem outro, né? E aí você vai pensando, deixa rolar, vai ministrar, deixa o Espírito Santo ministrar, fica focado na palavra, não foque no problema não, foque na área em que você quer uma intervenção aqui agora, amém? E aí enquanto o Espírito Santo vai rolando aqui, amém? E aí o que acontece? E aí no versículo 3, 4 e 5, no versículo 3, Deus pergunta a Ezequiel, perdão, porque é uma palavra meio, um nome assim, meio, que eu digo Ezequiel, volta aqui, Ezequiel. Amém? E aí o que acontece? Eu amo quando vocês ficam ativos. Eu já gosto. Porque dá uma sensação que eu estou jogando E aí você vem aqui, eu estou atenta. Eu estou ligado. O pastor me alimenta. Né? Então eu gosto disso. É sinal que você está lendo a Bíblia. Aplaude. Aplauda. Igreja que come a palavra. Igreja que vive a palavra. É isso que eu gosto. Aplaude melhor, aplaude. É isso aqui que nós vivemos. É por isso que nós estamos aqui de fé em fé. É por isso que nós vivemos milagres, sinais e prodígios. Que é pela palavra. Porque tem igrejas aí que eu não vou citar o nome. Que é o culto todo de louvor. É 2 minutinhos na palavra. O que vai acontecer 2 minutinhos na palavra? Não edifica. Eu sei bem que eu gostaria, né, dos meninos estar aqui, Espírito, você sair daqui cheio do Espírito e ir embora. Cadê a palavra? Vai pelo louvor. Mas eu não posso, o pastor não está aqui. Amém? Só para desconstruir um pouco, amém? Aleluia. E aí Deus vai e pega quem? Para levar para o Espírito? Glória, aleluia. Quem estiver dormindo do teu lado, cutuque, viu? Pegue pelos cabelos e desperte. Em nome de Jesus. E aí o que acontece? E aí Deus fala com ele. Deus diz assim, imagine Deus perguntando, poderão estes ossos viver? Deus perguntando, o onipotente, onisciente, onipresente, o poderoso, fazendo uma pergunta a Ezequiel. Imagine só, Deus fazendo uma pergunta para mim e para você, você dizer, meu Deus, eu vou responder o quê? O Senhor está me perguntando isso, Deus? Não vai entender essa pergunta de Deus para Ezequiel? Meu Deus, ele sabe que ele pode. Ele queria saber a pergunta de Ezequiel. Muitas das vezes Deus está perguntando, eu posso restaurar teu casamento? E você está assim, rapaz, esse marido dá um trabalho que eu não vejo nem Deus agir, só morrendo mesmo. Tem resposta para o teu casamento. Tem solução, gente. Para tudo há uma solução, para tudo há uma resposta. Não morreu, tem vida, tem resposta. Amém? E aí o que acontece? Aí dá uma sensação que ele diz assim, a minha fé é tão pequena, é tão miúda, é tão pequena diante do teu poder. Mas Deus conhece a minha mente, a sua mente no que está passando aqui agora. Você está ouvindo o problema, está pensando no problema. Você diz, vou botar isso diante de Deus? Bota ou não bota outra situação? Bota ou não boto? Bota tudo. Coloca tudo, entrega tudo. Porque no momento em que você não imaginar, aconteceu o negócio, aconteceu a resposta, aconteceu a solução. Deus trabalha no já. Eu amo essa palavra. Deus é um Deus de já. Aleluia. Aquelas pessoas estão perto para morrer. Aí, de repente, tudo muda. Os médicos dizem, o que foi que aconteceu? Tem intercessores intercedendo. Tem intercessor orando, aleluia, aleluia. E aí Deus trabalha junto com o homem. Você pega o capítulo 4, versículo 5, está o tempo Deus falando com Ezequiel, profetize diante do vale seco. Há uma comunhão, uma conexão entre Deus e o homem. Deus trabalha só sim, Deus trabalha só. Quando Ele quer trabalhar, Ele não depende de nós. Deus não precisa de nós para nada. Mas muitas das vezes Deus quer a nossa presença junto com Ele, para você saber que Deus também te usa.
E Deus queria usar Ezequiel para profetizar. Diante desse, se eu estiver errando, me corrija, viu? Eu não tenho problema de correções, você me ajuda. Que é tanta coisa na cabeça, menino, que a gente está falando de uma coisa, daqui a pouco, estou falando de outra. Mas a idade vai chegando. As rugas vai aparecendo. Amém? Aleluia. Me corrija. E aí Deus vai e orienta. Deus trabalha junto com quem? Com o homem. Não é isso? Deus trabalha junto com o homem. E aí é uma conexão entre Deus e o homem. A gente vê lindo essa passagem. Está o tempo todo Deus falando com Ezequiel, orientando ele, dando direção a ele. Deus também faz assim conosco. Quando a gente vê uma situação difícil, o Espírito Santo começa a ministrar o nosso coração, incomodando a gente interceder por algo, incomodando a gente interceder e orar, e fazer até jejum, que muitos crentes não gostam de abnegar o alimento. Mas eu posso estar aqui, eu levei 3 dias de jejum, tá? Eu subo aqui com temor e tremor. Às vezes o pastor diz, você vai ministrar quarta-feira que vem. Eu digo, pula essa e bota outra. Em nome de Jesus. Porque eu tremo e estremeço trazer uma mensagem para vocês. Não é fácil, gente. Você tem que estar ali, Espírito Santo, em nome de Jesus. Fala comigo, que a tua igreja está passando, Senhor. Não é comigo, não, é a tua igreja que precisa. Deus tem tanto cuidado com mim e com você, que às vezes uma multidão de gente, ele só fala é com um. Muitas das vezes, mas eu creio que o Espírito Santo está falando com todos, amém? E aí, voltando, Deus trabalha junto com o homem. E aí Deus dá uma direção para Ezequiel profetizar. Eu quero dizer para você que profecia não é previsão do homem, como faz as previsões aí da estação do tempo, né? Do tal do horóscopo. Você não faz isso não, né? Em nome de Jesus. É o mundo lá fora. A mulher me perguntou, qual é o signo seu? Minha filha, eu não sei, eu não tenho. Não tenho um signo chamado Jesus, não. Ela, algum signo você tem? Eu não tenho, meu amor, eu não tenho, eu não vivo mais para isso. Ai de mim que fale, cala a boca, Vânia. E aí o que acontece? Profecia não é previsão, mas é trazer a declarar a palavra de Deus sobre o problema. Profecia é declarar a palavra de Deus diante do problema. Você e eu temos autoridade para isso. Deus, eu só vi 2 amém, eu não aceito. Que amém muxuruco. Se você dormir aí, eu te pego. Profecia é uma autoridade que Deus deu à igreja. Se Deus deu a Ezequiel, Deus deu a mim, a você. Deus deu Jesus com autoridade, nos deu autoridade. Pisará em escorpiões e não lhe causar? Olha aí a Bíblia falada, aleluia. Amém? E no verso 6 e 7 diz que os corpos estavam sem vida. 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, Ezequiel está ali o tempo todo profetizando. E houve tendões, e houve músculo, mas o corpo estava sem vida. É aquela palavra, vida. Estou falando com um exército. Amém? Estamos falando de exército, estamos falando com exércitos. Aleluia. E aí, Ezequiel, bora para o ensaio aqui. Acabou o ensaio, agora a gente vai e continua. Só Fred falou. Aí sai na live, só vai sair a voz de Fred. Aí diz, Vânia só está ministrando para Fred. Para o pastor Fred. E aí o que acontece? Deus dá uma orientação a Ezequiel para profetizar o tempo todo diante do vale seco, diante dos ossos secos. E ele profetiza que haja vida, que haja. E aí o que acontece? Porém, o Espírito e vocês terão vida e saberão que eu sou o Senhor. Mas o tempo todo ele como instrumento de Deus profetizando. E aí depois como é que se diz? O corpo não estava com vida. Ele estava profetizando. Houve tendões, houve músculo, houve ali um movimento, mas ainda estava sem vida. Você sabe o que é um boneco sem vida? Não existe. Você pega ali a passagem Gênesis, Adão. Deus fez Adão, mas precisou de quê? Aleluia, um sopro de vida.
Muitas das vezes você vai chegar diante do problema e você vai declarar a profecia. Você vai declarar, mas não vai haver ainda vida para confrontar a sua intimidade com Deus. E muitas das vezes você vai se perguntar, se perguntando e dizendo, Deus não é comigo. Mas necessário você e eu insistir nessa profecia. Porque Ezequiel, ele insistiu na profecia e ele declarou. Havia corpos ali, reconstruído, mas de nada adiantava ainda. Porque não tinha? Agora sim. Aleluia. Eu estou aqui, nós estamos aqui. Vocês animam a gente quando é recíproco. E isso é reciprocidade, como eu falei. Trabalha a sua mente. Você vai sair com essa palavra, ó, no seu juízo. Quando você vê um problema, a Vânia ministrou sobre profecia, eu vou profetizar. E você é profeta, em nome de Jesus. Amém? E aí o que acontece? Ezequiel profetiza e aí não havia espírito neles. Se um espírito não tem vida. E Deus soprou em Adão a experiência. No versículo 11 fala, dos ossos se secaram. E não havia esperança, pois eles desvaneceram, foram exterminados, cortados. Aí, diante dessa palavra, a gente vê uma palavra de insistência. Mesmo diante da profecia, mesmo vendo diante dos movimentos da fala de Deus e do profeta, mesmo vendo os tendões se manifestando ali, os músculos, havia um pessimismo nessa palavra. Havia uma resistência. Quando nós estamos passando por situações, a gente continua sendo pessimista. A gente continua dizendo, rapaz, Deus ainda é comigo. Aí vem aqueles pensamentos para poder tirar o seu foco de quem é Deus na sua vida. Mas é necessário ter resistência e insistência diante do problema e declarar até que haja. Aleluia, porque Deus é vida. Eu e você é vida. Temos unidade com Deus e temos vida. Você não é só um ser vivente. Aleluia. Tem um Espírito Santo de Deus aí. Que muitas das vezes a gente quer desanimar, a gente quer entristecer. Aí tem aquela voz que ecoa no seu profundo, que chega, estremece e diz, profetiza. Aí você diz, eu não posso desistir. Eu tenho que insistir. Eu tenho que lutar. Eu tenho que guerrear. Você está me entendendo? Vocês estão comigo? Aleluia. Amém. Os ossos secos estão expressando a situação daquele povo. Os ossos secos estavam representando que não tem mais sentido para nada. Que não há solução para nada. Você pega um ser humano, eu e você, feito de carne, osso, espírito. Amém? Você sabe disso, né? Que você tem carne, espírito, alma, osso. Você sabe? Você sabe. Então, o que acontece? Quando o ser humano ele morre, vai a carne, vai o osso, vai tudo. Não é isso? E aí, com o tempo, aquele corpo não existe mais. Fica só os ossos. Não é isso? Anos e anos, aqueles ossos estão ali. O osso leva por muito tempo. Tem gente que até pega aquele osso, manda tirar do túmulo e manda até tornar cinzas para guardar como lembrança. Eu não guardaria. Você guardaria? Não tem conexão, né? É melhor estar na memória a pessoa. Né? Outros jogam no mar, de esquecimento, tchau. Né? Mas é melhor guardar na memória. Mas osso seco representa morte. E aquele povo não, Ezequiel estava vendo que não existe mais solução. Mas ele estava andando com Deus, e andando com Deus, ai de você que pensa em morte. Porque Deus mata também. Pensa em vida, aleluia. Né? Então, o que acontece? Perderam a força. O que quer dizer? Esperança, desvanecer.
significa perder a força, murchar, enfraquecer, desmaiar, desaparecer. É o direcionamento daquilo que está morto. É o direcionamento desses ossos. A tendência é isso. Vamos lá, continuando na carta de Romanos. Se você abrir comigo na carta de Romanos, capítulo 4, versículo 18. Romanos, capítulo 4, versículo 18. Amém? A palavra de Deus diz assim: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito ao seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Essa palavra, na carta de Romanos, escrita por Paulo, ele explica da situação de Abraão, que Abraão já estava sem vitalidade. 100 anos, gente, pelo amor de Deus. Tem gente que já está com 40, já está desanimado, já está, encurvado. Imagine 100 anos. Ele ousou a crer, ele não se esquivou das dificuldades, ele estava o tempo todo ali. Quem me prometeu é fiel para cumprir. Amém? E aí, esses vales de ossos secos representando, muitas das vezes a gente está com um probleminha, que pode se solucionar sim. Tem outras vezes a gente acha que tem um problemão. E Deus vem intervir na hora certa e no tempo certo. E Abraão, ele cheio de vitalidade, o corpo estava sem vitalidade, 100 anos. E ele não se esquivou diante da dificuldade. Ele se apegou à palavra e à promessa que Deus falou a respeito dele. Ele acreditou, as circunstâncias podem vir contra a promessa que Deus falou a meu respeito, mas eu vou continuar crendo, eu não arredo o meu pé enquanto Ele não me faz pai de nações, enquanto Ele não me dá Isaac, amém? Não é Isaac? Como filho, como herdeiro, eu não vou desistir. Mas você acha, pegando a situação de Abraão, você acha que ele não teve motivos para desistir? Teve vários. Fulano nasceu, Betano nasceu, Ciclano nasceu, e ele olhar para aí e dizer: rapaz, até hoje o meu não nasceu. O tempo foi passando, a idade vai chegando, o cansaço vai chegando, e diz: rapaz, até hoje espera essa promessa. Você acha que Abraão não chegou a tempo de desanimar? Você acha que Abraão, o tempo todo, ele não lutou contra a fé dele, dentro do interior dele, o tempo todo ele decretando na mente dele que Deus é fiel e Deus vai fazer? Você sabe o quanto tempo ele levou para decretar na alma dele, no espírito, dizer: esperem no Senhor, confia no Senhor e o mais ele fará? Faz parte o desânimo vier. Faz parte as situações te provam ao contrário. Eu estou falando de Abraão numa situação que eu pego. Muitas pessoas estão na igreja mortos. Não estão usando mais a fé, não estão usando mais a autoridade, não está profetizando mais, não está jejuando mais. Apenas está sentando dentro na casa do Senhor, na cadeira, esquentando cadeira, mas não usa mais a fé. Está como vale de osso seco dentro da casa do Pai. É verdade? Sim, não estou mentindo. Será que é só na casa do outro, na igreja do outro? Aqui não acontece? Mas vai me dizer que você nunca se pegou em um momento de frieza espiritual? Eu já me peguei em várias. Eu digo: meu Deus, me dá ânimo, Senhor. Me ajude. Quantas vezes você levou sem fazer jejum? Aí diz: Deus te olha assim, está muito confortável. Vou mandar um reboliço na casa dela. É verdade que eu já me peguei assim. Eu já me peguei, eu falei: está tendo um sinal aí de perturbação. Vou me levantar antes que a perturbação aumente. É sério, eu já me peguei nisso. Eu já me peguei nessa situação, gente.
Só se você estiver muito envolvida com o mundo do físico e não o mundo espiritual. Porque com mais frio você esteja, ainda o Espírito Santo está ali, ó, incomodando. O Espírito vai mandar alguém para te incomodar. O Espírito Santo vai te alertar no Facebook, onde quer que você ande. O Espírito Santo vai te alertar. Sabe por quê? Porque ele tem zelo, ele nos ama. E Abraão se pegou nessa situação, está ali o tempo todo decretando. Você acha que Sara não chegou e não perturbava a alma dele, não? De dizer, olha, o ciclo já acabou, hein? Abraão, mulher, guarda a tua fé, guarda a nossa fé. Quem prometeu é fiel para cumprir as promessas de Deus. Amém? Sacode esse irmão, diga, Deus é fiel para cumprir. Sacode ele, agita ele. Foi para isso que Deus me trouxe aqui. Amém? Ele é fiel para cumprir. Não foi político que prometeu, que todo ano promete. Você viu aí, a praça agora abriu agora, né? Eleição. E você já pegou, prestou atenção como é o pó? Em um ambiente seco, árido. Vem o vento e, ó, espalha aquele pó. Mas se esse pó estiver molhado, o vento espalha? Não. Por um tempo. Assim é eu e você. Se você e eu não estiver no Espírito, e num propósito, e na direção, vem o vento e, ó, tem um fio aí que eu não estou ouvindo direito, mas estou ouvindo. Espalha os seus projetos e os meus projetos. Porque a gente não está ali, ó, focado. Os sonhos vão desvanecendo. E nós precisamos crer nessa promessa. Porque ele fala de vasos de barro. É uma metáfora que ele usa, trazendo referências à debilidade do corpo e às limitações humanas, como Abraão se pegou. Mas ele creu, ele resistiu, ele pronunciou, ele profetizou, ele continuou na posição e ele viu Isaac nascer. Ele é o pai da fé. E ele, quando a gente lê a palavra falando de Abraão, aquece o meu e o seu coração. Que por mais que você espere, Deus é fiel para cumprir. Ainda tem vida, ainda há esperança dentro de nós, ainda o seu coração está pulsando. E se seu coração está pulsando, Deus tem promessa, Deus tem propósito para concretizar ao meu favor, ao seu favor. E não há impossível para Deus, nada, absolutamente nada é impossível diante de Deus. Basta você crer e decretar diante do vale de osso seco que há vida, há esperança, há resposta e há solução diante do meu e do seu problema. Eu também tenho um problema e eu me apego a essa palavra e todo dia eu continuo pronunciando e profetizando que o tempo do Senhor virá sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre teus projetos, sobre teus sonhos e tudo que Deus prometeu. Eu não abro mão de nada que Deus prometeu na minha vida, nem uma vírgula, nem um tio e nem um alfabeto todo. Aleluia! Você está comigo? Aplaude. Aleluia! Pode o corpo cansar, pode a fé desanimar, mas eu continuo crendo. Aleluia! Eu posso me ver como Sara. Meu marido pode se ver como Abraão, guerreiro. Mas eu vou continuar crendo. Creia também, aleluia. Não importa a situação, Deus não trabalha junto com a medicina, não. Deus é individual, aleluia. Ricantarabasha, derequetarabasuri andalá, chamaturi andalabassi andalama, recantarabashi, derequeterecantarabashi andalabassuria, randalamacheia cantarabasu.
Assim diz o Senhor ao teu espírito, se posicione de cantaramassúria. Se posicione e cantaramassúria, anda lá. E no versículo 12, 13 diz: o meu povo, vou abrir os seus túmulos, cantaramassúria, e vou fazê-los sair. Você entendeu o poder dessa palavra? Você entendeu? Você sabe o que é túmulo? Jaz fulano de tal. Vai passear um pouquinho pelo cemitério. Você vai ver lá, Jaz, aí vê o nome da pessoa. Jaz Maria Hortelância Figueira. Vai lá, Jaz João do não sei quantos, de lá não sei quantos. É para não ter João e dizer, olha, falando meu nome, está falando meu nome. Quantos sonhos ali estão mortos? E a gente pega essa experiência da palavra e diz, eu vou abrir o seu túmulo, eu vou abrir o túmulo que você guardou o teu sonho, Ramassúria. Talvez o teu sonho está guardado no teu coração, que você não está acreditando, você não está crendo mais. Ramassúria. Mas eu vou tirar do túmulo do teu coração para te mostrar que eu sou Deus na tua vida, para que o teu nome seja glorificado na tua vida. Ramassúria, andalabaxê. Está demorando? Está achando que está demorando? Mas é o tempo de Deus, diz o Senhor. Há tempo de Deus para todas as coisas. Deus não trabalha no tempo do homem, Ele trabalha no cronos dele, no tempo dele. Ribassúria, Ramaturi andalabaxê, Ramassúria andalabaxê, andalabassúria. Talvez você não esteja preparado para receber. Porque primeiro Deus prepara para depois dar. Primeiro Deus matura, randabassúria. Primeiro Deus quebranta para depois dar. Para que a bênção não se transforme em maldições. Talvez porque o orgulho aí não entre e diga que foi pela minha força, não foi por Deus. Aí a maldição vem, Iramassúria. Por isso que Deus ainda não deu. Maturianda lá baixou. Maturianda lá baixando lá. Ramassúria, mas persevera, 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 persevera. Tantos sonhos enterrados, projetos destruídos. Demora em acontecer os planos. Casamento fracassado, filho desobediente, empresa falida, desemprego, fome, doença e nada acontece. Sonhos no túmulo onde só tem ossos. Diante daqueles exércitos, tudo isso estava em ossos. Os projetos estavam falidos. Sonhos estavam enterrados. Mas eu e você não quer viver 2026 sem ver as promessas de Deus sendo concretizadas, aleluia. Eu quero ver cada promessa, e não só a minha, a sua também, a nossa também se manifestando, para a gente entender cada dia mais que Deus é Deus. Amém, minha irmã? Você poderia abrir a carta de 2 Coríntios, capítulo 4. Vamos correr um pouco mais. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Até o 18, que diz assim. Por isso não desanimamos, embora exteriormente esteja a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo em que se vê, mas no que se não vê. Pois o que se vê é transitório, passageiro, mas o que não se vê é eterno. Aleluia. Paulo explica que nós devemos nos incentivar e nos fortalecer
em todos os momentos. E nem tudo realiza e faz como nós queremos. Mas Paulo fala, quando eu leio essa palavra, ela me confronta. Que às vezes a gente está passando por um problema que a gente, se pudesse, dava fim nela. E Paulo diz assim: sofrimentos leves e momentâneos. Ô menino, tem problema que não é leve, não. A gente vê, Jesus. Tem problema que você vê que é momentâneo? Não. Mas Paulo passou por tanta coisa, por prisão, por açoite, por naufrágio, tantas coisas, e ele diz, leve e momentâneo. Metanoia, mudança de mente. Você já percebeu? Não é só coisa minha, não. Eu acredito que não. Ou é coisa de mulher, eu não sei. Mas você já viu em uma situação, enquanto mais você dá autonomia ao problema, mais parece que ele cresce? Eu não sei você, mas eu já passei por isso. Pronto, você vai pegar uma pessoa, discutindo. Quanto mais você dá ousadia, mais ela aumenta o tom, fala, e ainda fala com você para tirar a sua estrutura. Agora experimenta deixar a pessoa falando só. Você só. Ela fica enraivosa. Ela diz, não está me dando atenção, ela vai embora. Você já percebeu isso? Eu já percebi, eu já fiz isso. Porque eu estava tanto em paz de espírito que a mulher só não me pegou porque ela diz, eu não posso nem tocar. Mas é sério, não é coisa de mulher, não. É experiência minha. Com certeza ela teve experiência de você não dar muita vazão ao problema. Porque quando você dá, ele parece que diz, eu estou aqui, eu vou vir te perturbar você. Mas quando você não liga muito, não é que você vai ignorar e não dá muita atenção, ele vai embora rapidinho. Eu já tive esse problema, eu já tive isso. Não sei você. Será que é coisa de Vânia? É personalidade minha? Então, o que acontece? Tem problema que eu não dou muita atenção, não. Eu vou orar. E realmente passa rapidinho. Tem problema sim, que é momentâneo e leve, que segundo Paulo falou. E Paulo já passou por tantos problemas mais do que eu e você, pelo amor ao evangelho. Por amor ao evangelho. Você muitas das vezes passa situações por amor a você mesmo, egoísmo puro. E quer desistir da fé. Imagine. Se você passasse o que Paulo passou por amor ao evangelho. Ele passou por amor ao evangelho. E ele diz que a nossa luta é momentânea e leve. Olhe para o seu irmão e diz, a sua luta é leve e momentânea. Guarde seu coração. Deus está trabalhando. Aleluia. Aleluia. Nessa mesma carta, no versículo 4, capítulo 4, versículo 13. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Deixa eu ver se eu estou certa, eu só não estou botando vocês aí no caminho. Ao contrário. Diz assim, está escrito, crie, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos. E por isso, quando você crê, decrete. Quando você crê, profetize. Quando você lê a palavra e crê, declare. Se você crê, você abre jejum e profetiza. Quando você não vê, você traz existência. Não romantize o problema. Se posicione, porque lá na carta de Paulo eu achei muito interessante. Que ele diz assim, cremos e por isso falamos. Com esse mesmo espírito. Está lá na carta escrita em Salmos 116, versículo 10. Paulo repete algo que o salmista já havia falado. Ele diz assim, eu criei, ainda que eu tenha dito, estou muito aflito. Ele diz, eu criei, eu ainda estou aflito, mas eu creio. Aleluia, eu ouvi só um aleluia. Aleluia, fala mais forte, aleluia. Aleluia. Oh, glória.
Você já pegou um resultado de exame? Que você diz assim, rapaz, eu acho que vai dar positivo. Vai dar positivo, mas eu estou com medo. Mas eu creio, não vai dar nada. Oh, glória. Você já se pegou? Eu já me peguei. Eu, em nome de Jesus, essa dor é psicológica. Não vai dar nada. E quando eu abro o exame, não dá nada. Mas eu fui lá, aflita, com medo. Pronto. O pastor fala direto da carteira de habilitação, não foi isso? Gente. O resultado é pelo aplicativo. Eu digo, me deu tanta porrada que eu já tomei. Eu tomei tanta porrada que eu estou até desanimada de abrir. Ô, Jorge, abre aqui para mim, em nome de Jesus. Vê se deu positivo. Vê se deu apto ou não apto. Eu estou com medo já. Mas eu estou crendo aqui, que vier, já deu mesmo, já estou frustrada. Depois de tanta frustração, eu fui aflita. Acho que foi umas 3 ou 4, ou foi 10, não sei. De tanto não apto. Na última, apta. Oh, glória, profetizei. Muitas das vezes já aconteceu com vocês. Não é só comigo. Tudo aconteceu comigo. Não, eu não aceito isso. Vocês estão tímidos. Só comigo que vocês estão tímidos? Não, com o Fred vem aqui, sacode a roseira e vocês, glória a Deus, aleluia. Pastor está aqui, glória a Deus, aleluia. Só comigo você tem. Então já aconteceu comigo. Quantas das vezes o salmista falou e é real? Eu creio, eu estou aflita, mas eu creio. Né? Então é nessa posição que nós temos. Se Paulo falou, se o salmista viveu, eu e você também já viveu. Então mesmo aflita, eu vou crendo. Eu vou confiando que Deus é comigo. Ele nunca me desamparou, não. Nunca vai me desamparar, não. Não é que as coisas deu tudo ao meu favor. Que Deus não é comigo, não. A gente tem que parar com isso. De 10% deu errado, Deus não é comigo. Mentira! É Deus provando a sua fé e a minha fé. Para ver como nós estamos mesmo, que declarar e falar que acredita em Deus é fácil. Mas diante do problema, você diz, eu creio, eu confio. É nesses momentos que a fé é revelada. Onde está a sua fé? Então, crer, acreditar, custa não desanimar. Você crê, você acredita, mas quem faz? É Deus. Fugiu do meu controle. Fugiu das minhas probabilidades. Ó Deus, estamos aqui o problema. Eu não sei resolver. Fugiu do meu entendimento. Não está o controle nas minhas mãos, está nas tuas. Vem intervir. Isso se chama posicionamento de humildade. Que tem coisas que você vai resolver, mas tem coisas que é necessário profetizar, se posicionar. Mesmo aflita, eu continuo crendo. Mesmo o diabo se levantando contra, como minha irmã Gilvânia trouxe, o diabo coloca as pedras no seu caminho, ou eu vou passar por ela, ou eu vou tirar ela. Amém? Você tem poder para tirar essas pedras, porque muitas das vezes não é nada. Mas por viver tantos problemas, aí vê como uma montanha diante de pequenas pedrinhas. E não é um problema, só um pequeno obstáculo. Amém? A proporção que Ezequiel profetizava, a palavra de punição, de julgamento, foram transformadas em vida, em restauração e foram regeneração. Houve transformação. Amém? Na carta de Romanos, capítulo 14, versículo 17, diz... Eu quero que você abra essa palavra. Abra a palavra, abra. A palavra fala. Eu amo a palavra de Deus. Na carta de Romanos. Luquinhas, meu amor. Na carta de Romanos. Capítulo 4, para encerrar.
Você está lembrando ainda do que eu falei no início? Daquela área da sua vida que você está querendo uma intervenção? Está aí no teu coração a área? Está todo mundo aqui? Ah, a gente vai voltar o culto todo de novo. Você abriu a palavra na carta de Romanos, capítulo 4. Aí diz assim a palavra de Deus. Pega essa palavra para você. Como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus. Quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência seus projetos, seus sonhos, seus propósitos, as promessas de Deus, a restauração, a cura, o milagre, a libertação, a unção de Deus, a graça de Deus, o crescimento de Deus, a porta aberta onde não existe parede, a prosperidade, o milagre. Eu decreto e declaro que há mortos e Deus chama à existência coisas que não existem como se existissem, e eu profetizo na tua vida a autoridade, o poder que Deus me deu de profeta na casa dele. Eu profetizo vida sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu decreto prosperidade sobre o teu lar, sobre a tua casa. Eu decreto portas abertas sobre a sua vida. Eu profetizo saúde. Eu profetizo que a promessa que Deus falou ao teu respeito venha se cumprir neste ano de 2026. Eu decreto e declaro que muitas coisas acontecerão na tua vida. Promessas que estavam enterradas, sonhos que estavam arquivados. Eu profetizo que o meu Deus vai abrir os túmulos agora do teu sonho. Se você está triste, desanimada na casa de Deus, eu profetizo agora a vida do Espírito Santo de Deus sobre você. Eu decreto e profetizo a tua fé renovada. Eu decreto que teus filhos sentarão na mesa de Deus. Eu profetizo que todo aquilo que o diabo lançou contra a tua vida caia por terra. Que todas as palavras lançadas contra a tua vida cairão por terra. Não prosperará. Eu decreto milagre. Se no teu corpo não tem vigor, eu profetizo vigor. Eu profetizo ânimo. Eu profetizo esperança dentro da tua alma. Eu profetizo restauração no teu casamento. Eu profetizo restauração na tua casa, na tua família. Eu profetizo que essa empresa que você tanto sonha, a realização da mesma. Eu profetizo que teu casamento ribaci andalabacheia, ricantarabacha, dalabacho, derequetarabacê. O teu casamento vai se realizar em 2026. Eu decreto que toda a língua que se levantou contra a tua vida, eu condeno em juízo essa língua, essa maldição. Eu profetizo agora que teus pais serão velozes. Eu profetizo agora que teu ministério vai romper. Se você esconder o teu ministério, Deus vai te encontrar. É Deus que vai te encontrar. Talvez você ache a tua vida espiritual atrofiada, mas eu profetizo agora restauração no teu ministério. Eu profetizo os vales de ossos secos. Receba a vida, receba o Espírito Santo, receba a presença de Deus, receba. É nesse ano de 2026, ninguém vai resistir o dia da tua vida. Você vai crescer, você vai prosperar. Eu profetizo que toda maldição, toda herança maligna contra a tua vida caia por terra, caia por terra. Toda doença toda doença hereditária na tua vida é cortada agora pelo sangue do Cordeiro. Eu decreto alegria na tua casa. Eu decreto harmonia no teu casamento. Eu decreto vinho novo no teu casamento. A partir de hoje você vai olhar o teu marido com outros olhos. A partir de hoje o teu marido vai olhar para você com outros olhos. Eu decreto e profetizo convenção do coração dos filhos ao pai, o coração dos pais ao filho. Vai haver amor na tua casa. Há esperança para você, há esperança para a tua casa, há esperança na tua família, há esperança
cancelo no mundo do espírito, no mundo físico, a existência. Eu profetizo nessa igreja a prosperidade do Senhor. Eu profetizo que cada banco desse venha a ser assento para novos membros. Eu profetizo que o sonho dos nossos pastores venha a ser realizado para a glória de Deus. Eu profetizo que essa igreja alcançará uma multidão de gente. Eu profetizo o alagar das estacas dessa congregação. Eu profetizo que ninguém vai resistir o dia dessa congregação, porque o Senhor o sustenta essa igreja, o Senhor fortalece. Eu decreto que as maravilhas do Senhor se manifestarão nessa igreja, Arabaci. Eu decreto que ministérios serão agora acendidos pelo fogo do Senhor, pela presença do Senhor. Não esconda o teu ministério, mas uma vez eu te digo, Deus conta com o teu posicionamento, Deus conta com você. Não se esconda, Erandalabaxê. É tempo de se erguer, é tempo de se erguer. Deus quer usar você, é Deus que quer usar você, é nessa geração. Não se esconda, onde quer que você esteja, Deus vai te encontrar. É com você que eu falo. Ribaci, Ramasse, Derelarabaxê, Ramassu, Derequetarabaxê, Ramassuriandalabaxê, Ramasse, Ramasse, onde há vida, onde há morte, Arandalabaxê, onde há tristeza, Ramasse, Riandalabaxê, receba a vida, receba poder, receba ousadia, receba Arabaxê, Oriandalabaxê, ouse crer, Randalabaxê, com seus olhos fechados, Rabaxê. Medite nesse louvor, Riandalabaxê. Eu não tenho nada para te oferecer, Randalabaxê. Deixa o Espírito Santo continuar ministrando o teu coração, Ranamassuri, Riandalabaxê. Você nem obra por acaso, Rambaxê. Pode talvez achar que você é Randalabaxê esquecido. Muita gente te esqueceu, mas Deus não te esqueceu, Randalabaxê. Não tem Ricantalabaxê esquecimento diante de Deus. Ele não esqueceu. Ele está fazendo algo melhor, Randalabaxê. Talvez você desistiu, achou que não ia casar, Rimadabarabaxê. Assim diz o Senhor, vai casar, Rambassúria. Assim diz o Senhor, vai gerar sonhos, vai gerar Rabassíria, Andalabaxê. Vou te encher de unção, vou te encher de poder, vou te encher de ousadia da palavra, Rabassê. Você que procura os mistérios de Deus, Ele te entrega, Rabassê, os segredos, a graça, Ramassê. Haja saúde na tua mente, haja saúde no teu corpo, haja saúde no teu interior, Ribaci. Não é mais a mesma, Rabaxê. Eu estou fazendo tudo novo na você. Eu estou fazendo tudo novo na tua vida. Rimaturi andalamaxê, Ramassuri andalabaxê.